Bom, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre medicina e TRIs. O que é isso, né? Convite recebido do pessoal da Liga, né, Amália e professor Hiroshima, e a ideia qual era? Ver qual é a relação que existe entre a medicina e uma coisa que eu ministro há mais de 10 anos, que é a metodologia chamada TRIs. E aí, né, Hiroshima, como é criativo, bolou essa palestra, né? Aí disse: olha, vou lhe convidar para dar uma palestra e o nome é esse. Eu digo: massa, velho. Então, aí você adequa, né, ao cliente, né? A gente está pensando agora em cliente, o cliente pediu. Bom, medicina por um TRIs. E aí a gente vem uma pergunta radical. Qual a relação que existe entre startups, medicina, TRIs e o momento atual? É interessante. Então vamos lá. Conceito de medicina, né? Como não sou da área de médica, né? Minha formação é em engenharia elétrica, eu coloquei o conceito para não me perder, certo? Então fui no Wikipedia, que é a enciclopédia mais rapidamente corrigida do mundo, e achei isso aqui lá. Medicina significa arte de cura. Okay? O conceito de medicina tradicional refere-se a práticas, abordagens e conhecimentos, incorporando conceitos materiais e mentais, técnicas manuais e exercícios, aplicados individualmente ou combinados a indivíduos ou coletividades, de maneira a tratar, diagnosticar e prevenir doenças, ou visando manter o bem-estar. Esse conceito é um pouco prolixo, mas é interessante que a gente vai entrar nele e trabalhar em cima dele. Então vamos lá. E sobre startups, né, que a gente vai fazer a mistura. Já que o stand é Health Tech, a gente vai misturar saúde e tecnologia. Então vamos lá. Startup, empresa que visa o quê? Modelo repetível, escalável e cenário de incertezas. Então, observe que uma startup, ela visa essas coisas que estão em negrito aí. Eu peguei essa definição do site da Stats. Ok? Mas, modelo de negócio. Então, observe que antes a gente falava de modelo de negócio e era uma coisa meio, vamos dizer assim, empresarial. Hoje, tudo roda em torno de um modelo de negócio. Desde o social ao técnico. Se não for sustentável, a coisa não roda. Então a gente tem que pensar em como criar sustentação para que o negócio rode. Bom, e aí a gente tem vários conceitos, né? Coloquei aqui só para... Né? Cenário de incertezas. Vocês querem coisas mais incertas do que a saúde? Então a gente tem aí, né, tudo que a startup vê tem a ver com a saúde. Então, por último, valor. Isso é importante a gente trazer aqui. Ó. Valor é aquilo que a gente entrega ao cliente. Então, antes se confundia muito valor com custo, valor com preço. Hoje a gente fala em valor como sendo uma coisa que é aquilo que faz com que o cliente se satisfaça, aquilo que resolve a bronca do cliente. Então, valor, claro, tem um preço embutido e a gente tem que sempre trabalhar essa questão de sustentabilidade. Então, não há mais hoje nenhum tipo de negócio que não vise ser sustentável. Então, tudo tem que ter um modelo de negócio. Okay? Bom, e aí, por que as startups são importantes? Porque elas são aquilo que mexem com o status quo. A gente vai ver daqui a pouco, né? E, não, desconfigurou-se, né? Mas tudo bem. Bom, desconfigurou aqui. Bom, pessoal, foram conceitos chatos, certo? Só que a gente tem que igualar o nosso, vamos dizer assim, vocabulário. Então, falei um pouco de medicina, falei um pouco de startups, e agora a gente vai falar um pouco, né, de como está hoje o estado da medicina. Bom, se vocês acham que a medicina está por um TRIs, né? Perguntar a Hiroshima, você acha que a medicina hoje está por um TRIs? Um aspecto de estar na boca, na beira de um abismo para se mudar. Está em queda. Bom, então a gente tem essa visão. A medicina está por um TRIs. Se não tivesse, nós não estaríamos aqui nesse sábado conversando sobre isso, né? Nem esse cara estaria aqui conversando com vocês, né? Bom, esse cara não, esse cara agora, né? Fake news, pessoal, alerta, fake news aqui. Real, falso. Real, falso. Real, falso. Ok? Bom, então a gente está aqui hoje falando sobre startup, saúde e TRIs, certo? Então vamos lá. Startup, nosso tubarão no aquário. Você já ouviu falar nessa questão essa lenda que existe? Bom, eu vou falar daqui a pouco. Bom, eu não, esse cara aqui defende que o aprimoramento se dá mais rápido quando é promovido por algum evento exógeno incontrolável. Vocês concordam com isso? Alguém passou pela pandemia? Então, observem que quando a gente tem um evento exógeno, ele sempre provoca mudança.
Então, nunca a gente vai tentar, né, fazer uma mudança assim, se não tiver alguma coisa externa fazendo isso. Ninguém vive numa ilha, ninguém é isolado. Então, nós precisamos... Opa, Suzy, né? A gente sempre precisa de um estímulo. E, se esse estímulo é externo, a mudança ela é, vamos dizer assim, irreversível. Então, a gente sempre precisa, né, de um estímulo externo para isso aqui. E aí a gente vem falar do tubarão no aquário. É uma lenda interessante. Eu pesquisei na internet e vi que existe essa lenda, né? Vocês conhecem, já comeram atum? Pronto. Aí o pessoal falava o seguinte, que no Japão se pescava muito atum e aí perto da praia, né, perto da costa, os atuns começaram a desaparecer. E aí o que o pessoal fez? Começou a ir para o mar para pescar atum e levava navio frigorífico, porque tinha que ir muito distante e levava muito tempo para chegar. Resultado é que o peixe, quando chegava aqui, o pessoal sentia a diferença. Ou seja, esse peixe não é fresco. E aí o pessoal, rapaz, então vamos usar outra técnica. Usaram o quê? Navios aquários para trazer o atum vivo dentro também do aquário. Não funcionou. O pessoal percebia que o peixe começava a amolecer, chegava cheio de toxina, e o peixe chegava lá, né, com gosto diferenciado. E aí o que o pessoal fez? Alguém tem uma sacada e colocou um tubarão dentro do aquário. O resultado é que quando se pescava em alto mar, os atuns ficavam sempre mexendo, correndo atrás do tubarão, e aí quando chegavam na terra, estavam todos ativados, como se estivessem sendo pego na hora. Então, o tubarão no aquário é uma forma de a gente colocar vocês para se mexer. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente vê a questão de startup frente ao horizonte médico? E aí é essa a proposta. Uma startup pode ser considerada o tubarão no aquário da medicina? É isso que a gente... E, praticamente, né, como a gente fala de startup na área de saúde, health techs. E aí a gente vem aqui, ó, conceito de medicina, lembra? Arte tradicional, práticas, abordagens, conhecimentos, aplicados individualmente e bem-estar. Se a gente pega isso, né, e modifica, ficou ruim aqui, certo? Eu estava comparando a medicina com uma startup. E aí, por algum momento aí desconfigurou, mas tudo bem, a gente resolve com isso aqui. Eu comparo o seguinte, que não existe diferença entre trabalhar a medicina e trabalhar startups. Você tem bem-estar, você tem risco, você tem valor, você tem sustentabilidade, você tem clientes, tem quem ofereça o serviço. Então, a gente tem também uma startup e não sabe. Tudo hoje pode ser modelável como uma startup. Bom, e aí a gente vê algo que tem que ser sustentável e ágil. E aí a gente tem a nossa Health Tech. E a Health Tech ela pode ser vista como um tubarão no aquário da medicina. Ou a gente começa a se modificar, usar a Health Tech como sendo um evento exógeno, ou a gente vai morrer. A medicina vai morrer. Okay? Bom, então, as chamadas Health Tech são o quê? Startups que estão modificando o status quo da medicina. Como? Elas estão promovendo modelos mais ágeis, de melhor qualidade e sustentáveis. Então, essa é a ideia por trás das Health Techs. E aí tem alguns conceitos, né, que não vale nem a pena tocar. Bom, a importância do mercado. A importância fundamental é que a Health Tech é uma espécie de teste da próxima medicina. Então, imagine que, né, o que eu falo sempre para os empresários, quando a gente vai desenvolver alguma atividade lá dentro. 70% das empresas não vão chegar a 2030. As empresas que não fizerem a conversão digital. Então, é um pensamento bem lógico. Se a tua empresa não vai chegar, alguém vai matar ela. Então, que seja você o cara que vai matar a tua própria empresa. E aí a gente tem a mesma visão para a Health Tech. Então, é interessante que os hospitais, os centros clínicos, o pessoal da área de saúde, comecem a, vamos dizer assim, incubar startups para serem, né, os próximos passos para onde elas vão. Então é interessante você olhar, né, é meio Nemesis, mas você vai começar a criar, né, cobra para lhe morder. Essa é a ideia. Bom, por quê? Se eu crio uma startup, crio um evento externo e esse evento é melhor do que o meu, então eu tenho que olhar com mais calma e começar a ver se eu não tenho que migrar para aquele novo modelo. E hoje, a nova forma de modelar é assim, você cria experimento,
vê o que acontece e, se der certo, a gente migra para lá. Essa é a ideia por trás, né, de tudo que é Estado, que a gente tem campos e campos que são tradicionais que não estão fazendo isso. Direito é uma coisa, é um deles. Advocacia, educação, saúde, todos estão no mesmo barco. E não observar esse tubarão, o que é que vai fazer? Vai fazer com que a gente imploda. Então, naturalmente, o pessoal critica, né, independente de qualquer governo, a educação ela vai acabar de dentro para fora. Tá? Então, universidades hoje estão competindo com empresas privadas que desenvolvem educação e ainda bancam com bolsa. Então você pega o exemplo do XP, que paga 3, 4 mil reais para um aluno lá, se formar e ficar lá dentro, o Itaú, e aí tem várias, né, instituições que estão bancando o estudante para ser formado. Então, como hoje o ensino público pode competir com esse tipo de coisa? Então a gente tem que começar a olhar esse tipo vamos dizer assim, de evento como uma provocação e ver se a gente consegue mudar. Ou a gente vai acabar por dentro. Bom, então vamos lá. Essa é a ideia. A gente tem hoje a piscina da medicina, certo? E as health techs, a gente tem que começar a olhar com carinho e não só olhar, como também incentivar a criação. Então, hoje eu tivesse condições de criar um programa, qual seria? Um programa em que as próprias empresas criariam as próprias startups. Então, e aí começaria a observar como é que se comporta. Hoje, a gente precisa, né, com mais celeridade possível, desenvolver coisas em que a gente, vamos dizer assim, sinta que vai sobreviver. E hoje, como está, a gente não vai. O resultado é que a gente tem que promover mudanças. Certo? Falar em mudanças aqui. Então, conforto é risco. Né? Então, tem uma frase, né? Está tudo desconfigurado, né? Tudo bem, mas qual a ideia? A ideia é que nós não vamos mudar nunca se a gente não tiver a eminência do risco. Então, sempre. Né? O risco, o animal, né, saciado dorme. Acho que João Pessoa que falou isso, né? O animal saciado dorme. Bom, então a gente tem aqui, né, uma frase aqui de um escritor, anos 50. O homem progride extremamente somente em um ambiente desafiador. Sem isso, a gente não avança. Então, eu digo para vocês, todo ambiente, toda estrutura que é hoje estática, ela vai morrer. Não tem como. Né? Então, a gente tem aqui mudanças, né? Frases aqui inspiracionais. Jack Welch fala o seguinte: quando o ritmo da mudança dentro da empresa for ultrapassado pelo ritmo fora, o fim está próximo. Isso é aplicável a qualquer estrutura, qualquer negócio, natural ou artificial. Então, se a gente não começa a se mover, não começa a ver isso como um evento exógeno, a gente vai morrer, tranquilamente. Né? Já o Simon Sinek diz o seguinte: o propósito do empreendimento, o objetivo e as iniciativas são a causa principal de um negócio. Então, a gente não tem que procurar o porquê, né? Não tem que procurar como, mas sim o propósito de cada objetivo. Se a gente hoje trabalha sem propósito, também estamos trabalhando para quê? Contribuindo para que a coisa morra. Okay? Bom, velocidade. E aí tem o Klaus Schwab, que é do Fórum Mundial. O que é que ele fala aqui? Ó? Estamos saindo de um mundo no qual as grandes empresas engoliam os pequenos para um mundo em que os mais rápidos engolem os mais lentos. Então, observem que hoje o mundo está nessa visão. Mudança, ou seja, quem não mudar, morre. Objetivo, a gente tem que propor objetivos. Então, você vê empresas em que a gente tem uma rotatividade de programadores, porque eles entram na empresa e não têm objetivo para ficar lá. E aí a gente tem essa mudança e as empresas começam, né, a definhar de dentro para fora. E velocidade. Hoje, qualquer pessoa, um nerd em casa, pode chegar, desenvolver uma tecnologia e quebrar toda uma indústria. Então, não importa, né, hoje se você é grande ou pequeno, mas se você é rápido. Okay? Bom, então, pegar aqui o ciclo dourado de Simon Sinek como inspiração, e aí ele fala o seguinte: o mundo rodava muito na questão de, primeiro, o que fazer, depois, como fazer e por quê. E aí ele propõe o seguinte: contrário. Primeiro, você tem um objetivo? Sim. Como é que você vai chegar a esse objetivo? Assim, com o quê? E aí você vai e responde. Então, a gente tem que passar do mundo anterior, que era um pensamento comum, de fora para dentro, para um pensamento que é de dentro para fora. Okay? Carl Jung dizia o seguinte, que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda.
a gente tem que começar a olhar para dentro e ver o que está acontecendo no nosso entorno, do ponto de vista de negócio. Bom, objetivo nós temos como a velocidade e o que fazer mudança. Temos que fazer uma mudança, promover uma mudança premente hoje no aspecto de como está a saúde, né, como está a medicina atual. Bom, então eu defendo que o aprimoramento se dá mais rápido quando é promovido por algum evento exógeno. Falei isso no comento. Então observe aqui que a gente tem o aprimoramento da medicina, é o porquê, nós temos que aprimorar, né? Mais rápido é o como, e a mudança tem que ser feita porque a gente tem pessoas, né? As pessoas estão envelhecendo, né? Estão surgindo vírus, sempre é uma mudança, né? Que a gente não controla e a gente precisa estar preparado para isso. Bom, então a gente tinha um mundo, um darwinismo natural, darwinismo simples, em que você tinha uma evolução, né, em que o meio eliminava aqueles que não eram preparados. E agora a gente passou para um darwinismo artificial, em que você tem neurologia, farmacogênica e um bocado de coisa, e aí a gente chega no limite de essa frasinha aqui azul, né? Eu quero uma menina, né, de olhos azuis manteiga, bronze canacaiana, sem propensão a tais doenças, que tenha as maiores notas do MIT e faça parte da Liga Americana de Basquete. Então, hoje a gente começa a programar as pessoas nesse aspecto. Não está longe. Então, a medicina também tem que ver isso. Então, hoje a gente está num mundo em que nós estamos só reagindo. Acontece a doença, a gente vai lá e reage. A gente tem que começar a ter um pensamento proativo, prever, antecipar esses processos. E aí a gente vai chegar a isso daqui a pouco. Bom, então hoje o cenário é esse aqui, ó. A gente tem uma contradição, a gente tem aqui a medicina, a saúde atual, morte certa, e a gente tem a Health Tech, que é uma sarna para se coçar, porque ninguém sabe o que vai dar isso aqui. É risco. Então a gente tem que começar a promover o nosso próprio risco. Essa é a ideia. Então vamos lá. Então, e como manusear tudo isso? Como é que eu faço para mexer, né, com várias coisas aí nesse mundo que eu falei? Mudanças, riscos, acertar e errar, a cultura de errar rápido para ter sucesso cedo, a gente tem que implantar isso. Claro que não errar com o paciente, claro, né? Errar com desenvolvimento de técnicas. Projetar futuros, encontrar recursos, criar novos pensamentos, construir uma medicina, montar um ecossistema, convencer. Então, observem que hoje, né, a gente estava conversando ali, ainda agora, né, medicina diz que, Hiroshima disse que 20% da turma dele hoje está um pouco diferente. Mas a gente tem que chegar a 100%. Então, o pessoal tem que começar a entrar em medicina olhando a medicina como uma ferramenta da mudança, não como fim, né, em si mesmo. E aí a gente tem, né, que pensar como eu vou trabalhar nesse horizonte de contradição, em que eu tenho uma coisa totalmente estável, numa zona de conforto, convencional, tradicional, e começar a pensar o que eu tenho que fazer para que isso mude, porque vai mudar. E quem não mudar, vai morrer. Simples. A gente tem que criar uma cultura de experimentação. Então, observem que eu não estou mais, né, já cansei de falar isso há 15 anos, 16 anos, falando inovação, inovação, inovação. Não falo mais inovação. Inovação, você chega para um cliente, para um empresário, né, para um empresário, o que for, você chega para falar sobre inovação, você primeiro tem que explicar o conceito. E aí, até assimilar esse conceito, vários cursos e tudo mais, vai embora toda a saliva da gente. E agora a gente faz o seguinte, cliente, empresário, esqueça inovação, a gente não fala mais inovação. Vamos experimentar novos processos, vamos, né, experimentar novas posturas, e aí você começa a ter uma quebra de barreira. Então, como é que a gente vai propor uma inovação se nós começamos com a barreira do próprio conceito? Então, essa é a ideia. Não falo mais de inovação. Bom, cultura de experimentação. Então, a gente tem que começar a fazer isso aqui, ó. Construir, medir e aprender. Vou pegar um hospital e fazer isso? Não. O que é que eu faço? Eu crio uma estrutura, crio uma unidade que eu queira desenvolver e alimento essa unidade. Alimenta esse tubarão para que ele comece a crescer. Quando der certo, que vai dar certo, né, porque eu tenho todo o know-how por trás, quando isso der certo, eu vou lá e, absorvo todos os conceitos bons e incorporo. Ou então migro toda a minha plataforma. É isso que vai acontecer. Então, a gente tem que criar o nosso próprio tubarão no aquário. Ok? Bom, pessoal, então, imagina aí, a gente falou sobre startups, sobre medicina, sobre mudança, objetivos, e agora a gente pode falar sobre microfuturos.
Será que a gente consegue prever o futuro? É possível? É difícil, mas... E aí a gente vai, né? Tinha uma frase aqui que eu não sei qual era, mas... Então vamos lá. O que é que a gente tem aqui? Ó? Peguei isso aqui do Guia de Tendência do Sebrae 2022. Uma das coisas que fala lá, né, é a questão da reumanização globalizada. Então, observem que um caminho inicial para a gente prever o futuro é por microtendências. Então, microtendência é um local interessante para a gente começar a ter insights. E aí, né, a gente começa a refinar o processo. Imagine isso aqui, ó. Eu pego um livro de microtendência, né, tem vários, McKinsey, né, Sebrae e outros mais. Pego tudo isso aqui e aí eu começo a ver o seguinte. Bom, isso é uma macrotendência, dessa tendência, o que é impensável para mim? Bom, isso aqui é ficção, né? Inclusive o pessoal do Google e SpaceX estão contratando roteiristas de filmes para desenvolver as próximas tecnologias. Então a gente tem impensável, ficção mas então deixa aqui no canto. E vai filtrando. Desse que é impensável, o que é que o público acha que é inesperado? E aí eu vou filtrando. Massa. É inesperado? Disso aqui, desse inesperado, o que é provável? O que é possível de se fazer? Isso aqui. E aí vou refinando. Opa, disso que é provável, o que é desejável? E aí começo a refinar, né? Depois, o que é esperado? Então, observem, por exemplo, né? Eu começo a criar um filtro de redução, de aprimoramento do meu futuro. Eu começo a pensar em como tornar um futuro linear. E aí chego em coisas que são necessárias. Eu chamo isso aqui de futuro incremental ou microfuturo, né? Isso aqui está nesse capítulo do livro aqui, certo? Que eu estou escrevendo no livro. E aí vocês podem depois acessar e ver como prever futuros. E a gente vai ver isso aqui em tempo real em 20 minutos. Então vamos lá. Então, observe o seguinte, né? Tinha alguma coisa aqui que eu não lembro o que era. Vê que frase massa. O mercado não é aleatório. Ele é caótico. Então, está aqui nesse livro, nesse capítulo aqui do livro, certo? Eu pergunto para vocês, vocês têm noção disso? Da diferença entre o que é caótico e o que é aleatório? Alguém? O que é caótico? Pelo que eu estudo na gestão hospitalar, caótico é o termo utilizado para algo que está fora do padrão, mas que gera um problema e causa desconforto, que pode causar diversos outros problemas. Massa. E aleatório? Aleatório seria algo que não está exatamente planejado, mas pode acontecer, pode ser bom, pode ser ruim, dependendo da forma que você vai lidar com aquilo. Massa. Então, teu nome é? Marília. Marília? Marília pegou bem um conceito. Aleatório, pessoal, ele é impensado. O caos, ele é determinístico. Ou seja, se o caos é previsto, a gente tem condições de controlá-lo. Então, por exemplo, se eu pego essa caixinha aqui, ó, se eu pego ela aqui e solto no chão, ela vai para que lado? Para o chão e vai para um lado ou outro. Se eu repetir as mesmas condições, ela vai cair sempre no mesmo lugar. Então, se eu pego uma moeda, jogo a mesma moeda, com a mesma força, a mesma posição, condições de vento, tudo igual, ela vai sempre cair com a face para cima. Ou seja, o caos, ele é determinístico porque ele depende de condições iniciais. Então, se depende de condições iniciais, depende da gente. Diferente do que é aleatório. Então, ser aleatório e ser caótico é uma diferença crucial para que a gente vá partir agora para o experimento de criar futuros. Então, se eu posso controlar meu futuro, eu posso ter um plano muito mais aprimorado do que se esse evento é aleatório. Então, se é aleatório, não depende de mim. Se é caótico, depende de mim. E aí, vamos procurar transformar as coisas em coisas caóticas, né? Por incrível que pareça. Então, caos, ele é determinístico. E aí a gente vem aí, né? Danou-se, né? E como criar sementes radicais, geradores de microfuturos, necessários para começar a mudar a medicina. Então, observe, se tudo que vai daqui para frente vai acontecer, depende do que eu faço agora. Então, observe que há uma ligação entre o que eu faço agora e o que eu faço daqui a pouco. Então, o caos, ele é determinístico. Então, tem condições de fazer isso? Tem. E sabe qual é a forma melhor de criar sementes para criar futuros? Seria não está aqui, né? Contradição, mas eu vou chegar daqui a pouco. Então, o que acontece?
As contradições são as melhores formas de você criar microfuturos. E aí o que acontece? A medicina pode aprender muito com isso. A gente pode criar microfuturos criando caos controlados. Essa é a ideia por trás. Vamos lá. E uma das ferramentas, das mais de 30 ferramentas que a gente tem na Atriz, eu isolei essa ferramenta que é a mais queridinha pessoal, que é Nine Windows. Vamos ver se deu certo aqui. 9 janelas. Então, é uma das 30 ferramentas que a gente usa para criar futuros, criar microfuturos. Eu não quero prever futuro. Então, a forma mais correta, mais fácil de você controlar um futuro é criar ele. Então, a gente, depender do futuro, é ser aleatório. Criar futuro é ser caótico. E a gente quer fazer isso. A medicina está para isso. Bom, então, como é que se trabalha a Nine Windows? Eu boto no meio a minha ideia inicial, meu projeto, meu produto, o que importa, certo? E depois vou expandindo. Para cima, um supersistema, e para baixo, no subsistema. Então, presente. Eu tenho, por exemplo, uma lâmpada. Uma lâmpada poderia estar aqui. A minha ideia, a minha startup desenvolve lâmpadas. Bom, o que compõe uma lâmpada? Filamento, vidro, bulbo, estaria aqui. Onde a lâmpada está imersa? Numa sala, em algum lugar. Então, você vê que no subsistema é o que compõe isso aqui. E no supersistema é onde isso aqui está imerso. E aí eu consigo fazer, desenvolver a minha ideia no presente. Depois eu vou e trabalho o passado. Então, pego aqui, o que seria isso no passado? Faço a mesma coisa, embaixo e em cima. Depois, o que seria no futuro? Em cima e embaixo. E aí eu tenho 9 possibilidades de trabalho. Observe que eu começo a criar futuros a partir do nada. Começo a criar futuros, independente de futuros, microfuturos quase lineares. Eu não estou chutando, sendo visionário, mas eu estou dizendo o seguinte, eu acho que a tendência é essa. Então, a gente começa a olhar para aquelas microtendências e começa a botar aqui as microtendências e ver se isso realmente tem condições de ser realizado. Então, vamos lá. Medicina atual. Então, hoje eu quero trabalhar com a Nine Windows e quero desenvolver, sou uma health tech e quero trabalhar a medicina atual. Como é que eu atuo? Boto no nível de sistema, no presente, a minha ideia que eu estou trabalhando nela agora. Nesse momento, eu quero trabalhar aqui. Bom, hoje a medicina atual, ela é composta de quê? Pessoal de saúde e tecnologia. Okay? É bem simples para que a gente não perca muito tempo aqui. Bom, e onde é que essa medicina atual está imersa? Centros de saúde distribuídos por aí, em vários níveis, UPAs, hospitais, unidade básica e por aí vai, Clínicas em forma geral. Então a gente tem aí centros de saúde distribuídos. Bom, aí eu volto para a célula A e percebo como é que era a medicina antes. E aí eu vejo, era uma medicina específica, ou seja, quem compunha essa medicina? Médicos e habilidades, ou seja, Hiroshima é um excelente oftalmologista, eu tenho uma dor, eu viajo não sei de onde para encontrar com Hiroshima e ele vai me curar, ou o contrário. Então hoje você tem, no passado recente, a gente tinha esse quadro. Bom, e onde é que esse pessoal estava imerso? Em hospitais. Geralmente era isso que a gente tinha. Então observem que eu tenho agora 6 possibilidades para trabalhar a minha health tech. Eu posso chegar aqui, não, eu quero jogar minha health tech para trabalhar na medicina atual. Quero jogar minha health tech para trabalhar com o pessoal de saúde e tecnologia. Quero mexer com médico. Então, observe que eu tenho agora, eu expandi a minha janela para mais 6 possibilidades. E eu posso fazer o seguinte, posso chegar aqui e dizer, eu quero trabalhar aqui, e aqui abrir mais 9 janelas. Então, observe que eu tenho uma máquina infinita de fazer futuros incrementais. Então, essa é mais ou menos a ideia. Bom, e futuro? Como é que a gente vai jogar para essa coluna final as tendências? Então, observe aqui, a medicina atual, ela tem que, vamos dizer assim, avançar para uma medicina ampla. É o que eu sempre discuto com Hiroshima. Quem vai compor essa medicina ampla? Ela vai ser uma coisa auto-aplicada com supervisão humana robótica. Pode ser uma tendência. Então, isso eu estou chutando que eu agora, por exemplo, eu posso, o pessoal da Fixit, a gente conversou agora com o Eduardo, o pessoal da Fixit, ele manda para você que faz órtese, usando impressão 3D, você quebrou o braço, ele manda o arquivo para você, você vai lá, imprime, e aí você vai ter a sua impressão no braço. Você não precisa, claro que isso aqui, eu estou só idealizando,
Alguém lá, especialista, vai fazer isso. Mas você não precisa mais se deslocar para o centro distribuído para fazer isso. É um exemplo. É um exemplo que acontece hoje. E aí você pode simplesmente se auto-aplicar com alguma supervisão humana ou robótica. Essa é uma tendência que a gente está vendo aí já acontecendo. Bom, e onde é que vai estar todo esse pessoal? Vai estar numa espécie de Hospital as a Service, ou seja, hospital como serviço. Então observe que é uma tendência, a gente viu muito isso na pandemia, né? O pessoal passou para o remoto, teleatendimento, e viu que dificilmente, minha esposa ainda faz teleatendimento hoje, depois da pandemia. Então a gente começa a ver que são tendências em que a gente pode controlar. Então, isso aqui é um exemplo que eu fiz ontem, né, preparando essa palestra, rápido, mas a gente pode trabalhar. A gente pode, por exemplo, pegar essa célula aqui, janela I, dividir em mais 9 e começar outro processo de criação. A gente pode juntar essa coluna com a outra e começar a ter outros processos. Bom, e aí, como é que a gente, então, né, como é que a gente cria microfuturos com tudo isso? Como é que a gente pode fazer isso? E outra coisa, a gente ainda pode misturar com, olhei agora para, a gente ainda pode misturar com outras áreas de saúde. Aqui eu estou falando somente na área médica, mas eu posso ir para área de conforto, área de engenharia ambiental, posso ir para qualquer coisa, desde que eu veja algum link. Então eu consigo multiplicar as ideias, começa a ter um brainstorm controlado. E aí você vê que não é mais aleatório, mais caótico, porque tudo que eu quero está previsto aqui. E aí eu pergunto para vocês, né? Como é que eu crio microfuturos dessa coisa toda? Aí vem agora a grande jogada. Simples, né? Gerando caos. Então a gente vai pegar aquilo ali e começar a criar caos. Veja que coisa magnífica. A gente consegue aqui em 10 minutos criar janelas e começar a misturar-las. Essa é a ideia. Então, observem aqui. Eu posso, por exemplo, escolher a janela E e a janela I. Se eu misturar médicos mais habilidades com hospital as a service, será que eu consigo será que vai dar regra e eu consigo fazer alguma coisa? Será que eu consigo, por exemplo, fazer uma health tech piloto em que a gente tem pessoas especialistas que vão fazer o serviço, um serviço como um hospital como serviço, e aí a gente vai e testa num ambiente controlado. Então, observem que com o caos, né, que é determinístico, né, como o Marília falou ali, a gente consegue gerar possibilidades para trabalhar. Junta essas duas coisas, vê que massa. Junto a janela E com a I, boto no meio da Nine Windows e começo a fazer outra Nine Windows. E aí eu começo a trabalhar nessa linha. Ou eu posso fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui FH, hospital com auto-aplicado com suspensão humana ou robótica. Será que eu consigo fazer isso hoje? Aí chego lá na UNP, o pessoal que tem uma health tech, e a Malha faz, vou juntar aqui esse pessoal, né, e ver se dá algum reggae. E começa a analisar, ou seja, cultura de experimentação. Eu estou desenvolvendo microfuturos controlados. Então, antes que a coisa aconteça, eu estou determinando como ela vai acontecer. Então, essa é a ideia por trás dessas janelas. Então, e aí eu posso fazer o seguinte, posso, né, enveredar mais, juntar mais janelas, pegar essa com essa e com aquela. Então, eu começo a criar possibilidades de coisas que eu controlo. E aí você começa a criar futuros, microfuturos, vamos dizer assim, que são previsíveis. Essa é a ideia por trás dessa ferramenta, né? No livro que eu estou escrevendo, né, são mais de 30 ferramentas. Essa é a que eu acho mais simples para ser demonstrada. Bom, como é que a gente junta tudo isso aqui? O que a medicina pode aprender com startups, com atriz e por onde começar? Então, qual é a ideia aqui? Ó, né? Por algum motivo não foi. Bom, deixa eu botar aqui. Por que que... Deixa eu abrir o PDF aqui, Eduardo. Botar o PDF que o... Tá dando o PDF. Pronto, pelo menos PDF não falha, né? Bacana. Recuperar agora
Pronto, chega lá na... Bom, era essa frase que tinha morrido, né? A melhor frase... E o que é que tinha mais? Prover disrupção é acertar o futuro. Então, a ideia de criar aqueles microfuturos é que a gente controla o que vai sair dali. E se eu controlo o que vai sair dali, eu consigo prever o futuro. Na verdade, criar futuro. Então, essa é a ideia por trás de ferramentas como essa. Bom, então, o mercado é caótico, a gente já viu isso aqui, né? E as ferramentas são isso aqui. A melhor ferramenta para criar inovações radicais se dá por contradição. Como eu modelo um sistema para que ele apresente para mim as contradições? Quanto mais contradições para a ferramenta atriz, melhor. Ou seja, quanto maior esse gargalo, melhor para a gente. A gente tem ferramentas para destravar isso. Então, eu não quero soluções lineares, eu quero soluções disruptivas. Bom, o que é atriz mesmo, né, a gente já falou aqui. E aí a gente falou no Windows, né, a gente chegou muito bem. Juntando tudo, como é que a gente junta tudo isso nesse universo aqui, nessa meia hora de conversa? Bom, vocês conhecem aí o Lean-Canvas, né? Já ouviram falar no Lean-Canvas. A gente tem o quê? Problema, solução, métricas, proposta de valor, canais, nicho, custo, receita e a vantagem matadora. Aquela que vai diferenciar a gente do concorrente. Então, hoje, a gente não busca mais procurar uma competição, ser competitivo, mas busca ser disruptivo. Então, essa é a ideia. Quem procura concorrência vai crescer, né, linearmente, devagar. Quem procura disrupção vai crescer de forma diferente. Então, a gente tem ferramentas para criar futuros, então por que não aplicá-las? E aí a gente chega aqui, a esse final aqui. Ó. Então, proposta de valor. Nossa, qual é? Uma saúde plena e ubíqua. Problemas, né? Assimetrias, soluções são simetrias, métricas, índice de melhoria, né? Canais, todos. Nicho, eu quero tratar do meu paciente antes dele nascer e pós-morte, porque a família fica. Então, a medicina tem que ir antes da concepção até o pós. Né? E tudo isso tem que ser um balanço sustentável. E eu quero, né, usar a atriz para quê? Para desenvolver soluções, microfuturos previsíveis, caóticos. Okay? Então, pessoal, essa é a ideia, né? Vamos testar? Bom, agradeço a vocês, né? Uma frase que Hiroshima adora muito. Pensemos em empreendedorismo de forma científica e a ciência de forma empreendedora. E eu deixo para vocês aí, certo? O site do livro, se você gostou ou não. Né? Se gostou, vai no LinkedIn e eu mando para você a apresentação. Se não gostou, você entra no site do livro e detona para que eu possa aprender. Então, essa é a ideia por trás, né, do eterno aprendizado. Obrigado pela paciência, pessoal. Pergunta? Vamos lá. Quem entendeu aí a diferença entre caótico e aleatório? Pergunta, é um quiz aí. Vai ganhar aqui, acho que é a chave de uma Ferrari e a chave de um Mercedes. Então vamos só mesmo. Aí você vai ter que pegar a chave e acertar, adivinhar onde está o carro. Professor Glaucio. Quem vai? Aqui. Cadê o microfone? Aqui. Opa. Peguei primeiro. Ei, prazer ver, professor. Já chegando no contexto da apresentação encaminhado, né? Pelo pouco que eu consegui captar nesse momento, eu acredito que a definição entre caótico e aleatório, que aleatório, existem padrões de caminhos já definidos, mas não existe uma ordem de busca desses caminhos. Certo. Eles podem ser aleatórios, mas eles estão mapeados. E o caótico é quando você não tem nem padrões de busca definidos e você não consegue controlar de forma nenhuma esse processo, nem que seja aleatório. Cara, você trocou o conceito. Ah, então pronto. Mas vamos dar uma chance para a Maria aqui. Deixa eu... Oi? Não, mas agora você vai falar, né, com propriedade. A diferença entre caótico e... Eu tinha dito, caótico, você não é uma coisa que pode gerar caos, mas você pode controlar no futuro. E o aleatório pode acontecer ruim ou não, e você não tem controle, porque você não sabe o que vai acontecer, aleatoriamente. Aleatoriamente. Tá. O que é que vocês acham, pessoal? Quem chegou mais perto? Emanuel ou Marília? Quem acha que foi Marília, levanta a mão. Rapaz, só...
Quem acha que foi Emanuel, levanta a mão. Você votou. É isso aí. Parabéns aí, Maria. Vamos para uma pergunta aqui para você. O que é que vocês entenderam de... Quem entendeu aí o conceito de tubarão no aquário? Quem quer responder isso aí? Dá uma palestra, dá um mini resumo de tubarão no aquário. Ninguém? Pronto. Não, especialista aí não vale. Fala, professor, tudo jóia? Não, que é isso? Cara, sempre quando eu te escuto, incomoda, né? Você promove o caos, né? E quando a gente vê um bocado de ferramentas, já começa a fervilhar. Você sabe o quanto eu gosto de ferramenta. E botar a Nine Window dentro do Canvas, utilizando a atriz. E eu acho que isso pode botar o tubarão na nossa mente para fervilhar e a gente acelerar aquilo que gera a inovação. Tá? Bacana. Então, só dar uma contribuição e agradecer suas palavras. Show de bola. E aí, gira... Tá, tem... Opa, concorrência pesada, viu? 2 especialistas. Vamos lá. Já que Gilena foi, né? Então, pelo que eu entendi, né, o tubarão ele vai ali exigir do empreendedor novas oportunidades para que ele possa sair da caixa. Né? Certo. Só que com as ferramentas que você colocou, eu ainda vou estender um pouco, né? Porque você mostra ali a projeção do futuro e do passado. Só que esse sistema, ele está, às vezes, submerso dentro de outros sistemas. E outros sistemas, por exemplo, existe um sistema macro, né, que, por exemplo, legislações do próprio setor da medicina, por exemplo, do Estado, por exemplo, do país. Exato. E você vem de outras nações que são organizações mundiais. Então, por exemplo, pensar no cenário futuro, no passado, você também tem que estar submerso dentro de outros aquários. E isso de maneira vertical. E também existe as projeções dos seus cenários de maneira vertical, porque aqui você está falando da medicina, mas esse cenário pode ser conectado com o cenário, o aquário da mecânica, com o da robótica, da computação. Então você pode fazer vários cenários dentro de aquários diferentes, submerso dentro de uma legislação maior, né? Poxa. Eu achei extremamente interessante a sua... Pesado. Pessoal, eu vou terceirizar a minha contradição, a minha crise, certo? Vamos lá. Quem vota em Gileno, levanta a mão, por favor. Eu voto em Gileno, sou fã dele. Quem vota na professora Mariana? Rapaz, empatou, foi? Peraí, deu crise agora. Vamos lá. Mariana, levante a mão. Não, Glaucia, aqui a gente não é competição, aqui é colaboração. Nossa. Opa. Pronto. Resolveu. Show de bola. Esse cara, eu sou fã desse cara. Show de bola. Pessoal, obrigado pela paciência. Né? Entrem lá no site, certo? LinkedIn e detonem, certo? Detonem ou peçam a apresentação. Okay?